noite, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando, vamos ao vivo hoje, neste nosso domingo à noite. Domingo de ganhar dinheiro, domingo para empreender, domingo para se mexer, domingo para ser feliz. Vamos lá, turma, vamos entrando, vamos chegando. Boa noite, estamos ao vivo, vamos entrando, vamos juntando a turma. Essa noite, noite de riqueza, noite de vitória, noite de aprender a fazer dinheiro. Essa noite, noite de empreendedorismo. Essa noite nós vamos conversar com a Tairin, nossa grande amiga da área de finanças, organizadora financeira, consultora financeira. Nós vamos falar de geração de renda, de empreendedorismo, ao som de Dire Straits. Vocês estão me escutando bem? Tá todo mundo me ouvindo? Por favor, me respondam para saber que eu não estou falando sozinha. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Alô? Ótimo! Vamos lá! Vamos começando! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo mara nesta noite linda, só as empreendedoras, as fortes que estão aqui, não é? Só as vitoriosas. Só sucesso. Só sucesso, só quem vence na vida, quem faz, quem acontece, é que está em pleno final de semana à noite, falando de riqueza, de empreendedorismo, não é? Se misturando com as pessoas que pensam para cima, para frente e que fazem, não esperam acontecer. Sem dúvida nenhuma. Não é? E essa noite, meninas, eu trouxe essa convidada Mara aqui. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, a forma mais usada em épocas de pandemia aí para a gente contornar toda essa situação econômica absurda. Na verdade, não está tendo concurso público, está fraco o concurso público, o pessoal está perdendo emprego, as empresas estão reduzindo e nas pessoas têm que se transformar, que reinventar a sua vida, que gerar valor na vida dos outros, não é? E a partir dessa geração de valor, enriquecer, gerar renda, botar a vida para frente, porque quem quer faz e quem não quer, dá desculpa. Sem dúvida nenhuma. Se apresente aí, Taizinha, para as nossas amigas convidadas. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Thaís Lemos, eu sou planejadora financeira, especializada em orçamento familiar. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre empreendedorismo e geração de renda. Hoje, o empreendedorismo ele representa o que as pessoas estão chamando de se reinventar.
né? Muitas pessoas, em função da pandemia, perderam seus empregos, algumas pessoas fecharam as suas empresas, os seus estabelecimentos, e estão tendo que reaprender a empreender nesse cenário novo que é a pandemia. Então, tem muito assunto legal para a gente falar. Acredito que tem muitas coisas bacanas para agregar. Quero me deixar à disposição. Façam perguntas aqui embaixo, podem mandar na caixinha o que eu souber e puder responder. Vai ser um prazer estar aqui com vocês falando sobre isso. Então vamos lá, Thaís. Nessa época de pandemia, eu sei que você trabalha com isso, que andou assessorando aí várias pessoas nessa área de empreendedorismo. Como que está o mercado? Como que está a iniciativa? Como que as pessoas estão lidando com isso e iniciando seus negócios, empreendendo? Bom, o empreendedorismo, ele nasce, na maioria das pessoas que eu tive contato, por uma paixão e por terem identificado uma necessidade no mercado. A grande questão é que essas duas coisas sozinhas não são suficientes para você abrir um negócio, né? Não adianta eu, por exemplo, ser apaixonada por fazer doces e saber que tem pessoas que não sabem como fazer e gostariam de comprar e pronto. Eu preciso saber levantar os meus custos, eu preciso saber como é que eu vou atender os meus clientes, se eu vou fazer entrega, se eu não vou fazer entrega, se o espaço que eu tenho na minha casa é possível trabalhar. Então, é necessário fazer um pequeno estudo para começar e ver se você tem capital suficiente ou se você ainda vai precisar desse capital. Há 2 meses atrás, eu fiz um quadro no meu Instagram que era Papo de Empreendedoras. E eu falei com mulheres assim incríveis e acabei descobrindo que uma das grandes forças motrizes para isso chama-se filhos, né? O meu público é basicamente feminino e as mulheres que têm, assim, vontade de fazer alguma coisa quando a maternidade vem, elas querem unir o útil ao agradável, que é ficar mais tempo com a sua família, ganhando dinheiro e fazendo aquilo que gosta. No mundo ideal, seria perfeito todo mundo trabalhar só com o que gosta. A gente entende que nem sempre é possível, mas essas pessoas conseguiram fazer isso. Então, eu tenho grandes exemplos de meninas que uniram a paixão e começaram a fazer. E no início, o que aconteceu sem estudo? Deu errado. Porque não fizeram um levantamento, né, do mercado ali à volta, não ponderaram quais seriam os principais gastos iniciais e logo, imediatamente após começarem a perceber que o negócio não estava andando conforme deveria, elas começaram a investir no que eu entendo que é o melhor investimento, chamado capacitação. Né? Começaram a estudar melhor sobre o seu negócio, estudar melhor sobre o mercado, entender o que a concorrência faz. E quando eu digo entender o que a concorrência faz, não é para você copiar ou para você falar mal do concorrente, mas para saber quais são os pontos fortes e fracos que você precisa trabalhar em você. Então, tudo isso é assim muito interessante. E depois dessa capacitação, muitas coisas começaram a mudar. Né? Elas conseguiram aumentar a carteira de clientes, conseguiram aumentar a sua esteira de produtos, conseguiram ampliar o network, né? Os contatos com as pessoas ali em volta, e aí sim começaram a ganhar dinheiro. Então, no empreendedorismo, se o foco principal for exclusivamente ganhar dinheiro logo no início, o negócio está fadado ao fracasso. Você precisa ter não só paixão pelo que faz, mas entender que você está resolvendo o problema de alguém. E você precisa se importar com esse alguém. Não dá simplesmente para você querer obter o lucro nu e cru. Isso chega a ser até um pouco perverso do meu ponto de vista. Né? Quando você começa a atender pessoas, você tem que se importar com as pessoas que você está atendendo. E toda a mágica acontece no empreendedorismo, isso é meu ponto de vista particular, quando a pessoa que você está atendendo se sente acolhida, benquista e sabe que o trabalho que você realizou foi para atender ela bem. E a gente sente, né? Tem coisas que não dá para você falsificar, não dá para você fingir. A gente sente quando a pessoa se importa com a gente de verdade, ou quando só está querendo te empurrar aquele produto, quando a opinião dela não é tão verdadeira quanto deveria, né? E todo mundo, a gente sempre diz que a opinião de vendedor é sempre tendenciosa.
Mas tem Sim. umas que a gente sabe quando tá sendo sincera. A gente sente. Não, sem dúvida. E assim, ser verdadeiro naquilo que faz, ser autêntico, traz uma confiabilidade tão grande para o negócio que só isso já é suficiente para trazer mais pessoas. Então, vou dar um exemplo de uma das empreendedoras que eu conversei. Ela é design de sobrancelhas e depois ela fez especialização em micropigmentação das sobrancelhas, cílios e lábios. Uhum. Só o fato de quando as pessoas chegam lá e falam, olha, eu queria fazer a sobrancelha assim, ela falou, não, assim eu não faço, porque não vai ficar bom no desenho do seu rosto. A minha proposta é essa, o que que você acha? Só isso já faz com que ela ganhe uma rede de clientes dessa única pessoa que foi lá e falou, olha, eu queria fazer uma coisa, ela falou que não fazia, porque não ia ficar bom. Então ela preferia não fazer a ganhar o dinheiro fazendo o que eu queria. Isso Não traz é? uma confiabilidade absurda para o E é uma negócio. propaganda, é a propaganda do produto dela. A cliente sai do salão dela com a sobrancelha feia. Quem que vai lá fazer sobrancelha com ela? Não, Jamais. Por mais que tenha sido a escolha da cliente, mas é uma propaganda do trabalho do produto dela. É o sim, resultado dela que está sendo exibido ali na cara da cliente, literalmente. Não é? Agora, sem interessante dúvida. que você falou que a maioria das clientes só vão buscar por conhecimento, por capacitação, depois que já foram lá fazer e quebrar a cara. Essa mania que brasileiro tem de ir com a cara e a coragem, né? De não se preparar antes, de não se planejar antes, Literalmente. de não dar uma olhada no concorrente, não é? E eu acho interessante que é muito mais fácil a gente entrar no mercado onde existe o concorrente do que num mercado onde não tem concorrente nenhum e a pessoa às vezes não se toca disso. Porque se não tem concorrente, se não tem investindo naquele, ninguém ali ocupando aquele espaço, investindo naquele mercado, será que é porque ninguém viu? Ou será que é porque aquele mercado não é bom, não é lucrativo, não tem um nicho que seja lucrativo? A pessoa não pensa nisso. Ela pensa, olha, ninguém viu aqui, vou lá. Se quebra. Não, sem dúvida. Todas as meninas com as quais eu conversei passaram por esse processo de amadurecimento, né? Que elas falam assim: poxa, se eu soubesse o que eu sei hoje e pudesse voltar no início do meu negócio, muitas coisas teriam sido evitadas. Então, acho que uma das primeiras, principais dicas sobre empreendedorismo é estude sobre o seu negócio. Saiba sobre o que você vai oferecer, né? Não comece, e isso, experiência própria e de todas as outras, conversei com 8 empreendedoras. Não comece com uma gama muito grande de produtos. Se você é a única pessoa da empresa, você faz, você entrega, você recebe, você conversa com o cliente, você tem que cuidar do estoque, você e você e você, não ofereça uma gama gigante de produtos e serviços, porque você não vai conseguir no começo. E você mesmo se queima. Você começa já pelo avesso. Comece com um produto, com 2 produtos, conheça as suas limitações. Eu digo que conhecer as próprias limitações é sinal de inteligência, não é sinal de fraqueza. Né? A gente tem que Estabeleça as suas entender. rotinas, estabeleça os seus processos, porque é muito melhor você errar com pouco do que errar com muito. Sim, E sobre sem dúvida. mentoria, você acha que é importante a pessoa ter um mentor? Eu acredito que ajuda muito a questão da mentoria. Inclusive, indiretamente, às vezes nós temos mentores e o mentor nem sabe que ele é nosso mentor. Isso é muito interessante. Né? Uma outra pessoa com a qual eu conversei, ela é confeiteira, e ela tem uma mentora, é uma pessoa a qual ela se espelha, ela pede conselhos, ela segue, ela pede passo a passo e a pessoa sempre ajuda. Ela falou assim que essa mentoria, mesmo que velada, que a outra pessoa não soubesse que estivesse acontecendo, fez uma transformação no negócio dela. É importantíssimo, no meu ponto de vista, você buscar referências. Referências de sucesso, pessoas que chegaram lá e querem entender quais os passos que você tem que traçar para também chegar lá, chegar no sucesso ou aonde você quer alcançar. Então, essa moça que é confeiteira, maravilhosa, não sei se ela está aqui, Mari, se você tiver, um beijo. Ela mudou o negócio dela da água para o vinho de uma maneira tão significativa e a mentoria ajudou muito nisso. Então,
A Pamela das Sobrancelhas, a mesma coisa. Depois que ela conheceu uma profissional que deu uma palestra em São Paulo sobre principalmente relacionamento com o cliente. Ela é da área de design, mas o que mais ficou para ela foi a questão do relacionamento com o cliente, que isso independe da sua área, né? Você precisa ter um bom relacionamento com o seu cliente. É. Também transformou o negócio dela. Então, as mentorias, elas auxiliam muito, porque as pessoas que já têm o caminho das pedras podem te passar informações privilegiadas que você demoraria talvez anos para conseguir. Eu acho que o mentor mais agrega em valor é tempo, né? O tempo que você perderia cometendo erros que o seu mentor muitas vezes já cometeu. E aí você pode evitar. Aprender com os erros dos outros é uma sabedoria que se aprende Muito em grande. família, que se aprende com a vida e que se leva para os negócios. Daizia, Sem nós dúvida. sabemos que empreender é sempre um desafio, tem sempre É. dificuldades em qualquer nicho que a pessoa escolher. Mas você acha que nessa época de pandemia, nessa crise econômica mundial que nós estamos vivendo, há diferença nesses desafios? Existem desafios que estão mais latentes ou novos desafios, além dos que já existem sempre, sempre existiram e sempre existirão? Sem dúvida, temos muitos. O primeiro, no meu ponto de vista, é a questão do próprio atendimento ao cliente. Porque quando você está num local onde você é bem atendido, independente da forma, se nós estamos aqui conversando pela internet e você está me atendendo bem, ou se eu coloco o meu serviço no aplicativo, onde o cliente tem que fazer menos esforço para chegar até mim, sim, isso faz toda a diferença. Então, você se dispor a atender e abraçar os clientes é o diferencial nesse momento. Exemplo, comida. Nenhum de nós está ficando sem comer em função da pandemia. Os Certamente. locais, os locais onde entregam comida pronta, por exemplo, onde você é melhor atendido, você tende a comprar mais e mais vezes. Né? Se ele tem serviços onde você consegue fazer pedidos por aplicativo ou pelo próprio WhatsApp da empresa e você é bem recebido, você não vai buscar outros. Então, o principal investimento nesse momento é em atendimento para que você abrace o cliente e ele não vá embora, ele fique com você. Então, trabalhar a retenção de cliente. Muito bem. E pós-venda, tá tendo alguma. As pessoas que você tem mentorado têm visto essa questão do pós-venda? Indispensável. Se alguma empresa antes não fazia o pós-venda, agora ele é obrigatório. Você precisa saber o mínimo detalhe que a sua empresa pode estar errando para que você o corrija imediatamente, não perca mais cliente. Independente se é serviço, se é venda, qualquer tipo de negócio está fazendo com que o pós-venda agora ele seja obrigatório. E eu vou além, coisas pequenas, muito pequenas. Tem uma vizinha minha que vende feijoada. Maravilhosa a feijoada dela. Não há uma única vez que eu compre que ela não pergunte: tem algo que eu possa melhorar? Você foi bem atendida? Tá tudo bem? Sabe quantas vezes eu vou voltar a comprar? Trocentas. Sempre, Sempre. sempre. Se a Sempre. sua filha for que nem a minha, que só come feijão preto, então. É mais ou menos por aí. Então você sente que a empresa se importa com a sua opinião. O cliente, ele gosta de ser bem-quisto, sabe? Ele quer ser acolhido. E o serviço ou o produto, não importa, se você vai no sacolão da sua rua, que é pequenininho, e a dona te recebe: bom dia, você achou tudo que você estava procurando? Tá faltando alguma coisa? Eu posso te ajudar? Quando chegar, eu posso te ligar? Você não vai Né? procurar outro local. Muitas vezes as pessoas esquecem que elas não são donas do negócio delas. O cliente é o dono do seu negócio. Lógico que existem clientes e clientes, mas, de um modo geral, é o cliente que vai lhe dizer onde você está acertando, onde você está errando, onde você vai melhorar. É o cliente, é a peça mais importante, fundamental, é o melhor feedback que você pode receber para o seu negócio. Não importa o tamanho do negócio, não importa o Não importa. produto, não importa o serviço, ninguém vai lhe dar um feedback, ninguém vai lhe dar uma consultoria, uma assessoria tão boa quanto o seu cliente. Ninguém. E assim, uma outra coisa muito importante, eu sei que tem empreendedores aqui nessa live, nós precisamos engolir o nosso orgulho.
Sabe? Às vezes a gente faz um serviço tendo certeza que a gente foi a última Coca-Cola do deserto. Mas o cliente, ele encontrou um defeito. E se ele encontrou um defeito e é ele que paga o meu serviço, eu preciso ter a humildade de ouvir o que o cliente vai dizer. Depois que eu ouvir, eu penso se eu concordo ou não. Mas alguns empreendedores me relataram que têm dificuldade de ouvir a crítica do cliente. E isso não pode acontecer. Né? Se eu não me disponho nem a ouvir, como é que eu vou me dispor a melhorar? Não E é? todos os negócios têm coisas para melhorar. O negócio que tem certeza que está pronto e que não tem nada a melhorar, não vai para frente. Não. Você sempre tem que estar mudando, inovando, melhorando, implementando, incrementando. A gente sempre pode ser mais específico. Você sempre pode ser mais específico. Você sempre pode mudar a sua estratégia, mudar a sazonalidade do seu produto. E assim, Sim, todo mundo gosta de novidade, não é? Você vende só sem melancia, dúvida. só melancia, só melancia. Um dia a melancia enjoa. Um Sem dia dúvida. alguém inventa uma melancia quadrada e aí você não vende mais a redonda, não é verdade? Então, por melhor que seja o nosso produto, você pode ter o seu carro-chefe, você pode ter o seu preferido, mas é importantíssimo que você tenha, eventualmente, sazonalmente, edições limitadas, não é? Portfólios limitados, produtos de teste, novidades, temperos diferentes, tempero. Tempero alegra a vida. Mesmo Sem que você dúvida. tenha um cliente, que você tenha um restaurante que vende hambúrguer, e você tem um cliente que toda a vida ele quer aquele mesmo cheeseburger. Por 10 anos ele foi no seu restaurante e comeu o mesmíssimo cheeseburger. Mas você precisa sim um dia chegar para ele e dizer: você quer experimentar um molho diferente? Você quer experimentar um sanduíche diferente? Porque o seu concorrente vai fazer isso. Entendeu? E um dia o seu cliente Sim, pode enjoar do seu cheeseburger. sem dúvida. A Entendeu? gente E aí precisa ele vai realmente. descobrir, né? E ele vai descobrir que ele gostava de um tempero que ele nem sabia que existia. E aí você agrega valor ao seu produto. E o que acontece quando você agrega valor ao seu produto? Seu produto se torna mais caro. Seu produto se torna mais específico. E o seu produto lhe dá mais retorno. Sem dúvida nenhuma. Quanto mais você vai agregando conhecimento, quanto mais interessante fica a sua oferta, quanto mais variedade você coloca, maneiras diferentes de atender o cliente, melhor vai ficando a negociação. Então, sem diversificação, sem novidade, sem entender o mercado que está mudando a todo tempo, pessoas e negócios congelados não cabem no mercado de hoje. Não, não cabem mais. Né? Aquela visão, o que eu faço é suficiente, foi-se embora. Porque tudo está mudando tão rápido que não dá mais para se contentar com o suficiente. Você precisa fazer o além. O, e as empresas que se diferenciam hoje no mercado são aquelas que oferecem algo a mais. E O qual é o algo a extraordinário. mais? Exatamente, que a sua empresa hoje pode oferecer. Eu quero mandar um beijo para a Rafaela, que colocou um comentário aqui mais em cima, não estou conseguindo ler. Mas obrigada por estar aqui. Obrigada a todos que estão aqui, Rafa. Um beijo. E assim, a questão da geração de renda a partir do empreendedorismo, ela só vai aumentando e melhorando quando a gente entende todos esses passos que nós falamos anteriormente. Você saber a dor que você está resolvendo, você abraçar o seu cliente com todas as coisas que ele tem para te falar. Às vezes o cliente está cheio de espinho e você vai abraçar ele mesmo assim, para você entender qual é o problema dele. Ouvir, ter a humildade de ouvir. E aí, você ouviu esse hoje e fala, poxa, pode ser que tenha pessoas com esse mesmo perfil que vão chegar até mim. O que eu posso fazer para entender melhor esse perfil de cliente? Então, você já fica mais preparado. E quanto mais preparado você está, mais renda você gera. Muito justo. Eu vi numa reportagem saiu na televisão esses dias que haviam pessoas, famílias, usando do benefício oferecido pelo governo federal para empreender em negócios familiares e pequenos negócios, não é?
Como que está sendo a maior parte do empreendimento nesse período? É em família? São pessoas que preferem ir sozinhas? E nós sabemos que sozinho você até pode ir mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe, né? Então, como que Sem as dúvida. pessoas estão preferindo empreender e de onde elas estão tirando o seu capital inicial? Bom, em família, sem dúvida, é o primeiro recurso, né? Então, as pessoas com as quais eu falei, foi muito legal porque uma delas montou ai, Aline, me perdoa, como é o nome? Uma franquia de estética. E ela estudou muito, ela é doutora em física e ela resolveu abrir uma franquia na área de estética. Ela ainda dá aula na universidade, mas ela está empreendendo. E ela falou assim, Thaís, o mais sensacional é que cada pedacinho daqui, meu pai martelou uma parte, minha mãe ajudou a pintar uma parede, né? Meu irmão fez a tomada, então todas as partes que tem aqui dentro nesse momento foram feitas pela minha família. Cada pedacinho da loja tem alguma coisa de alguém. Uma tia me deu um puff para eu colocar, então o computador, todas essas coisas vieram e as pessoas estão ajudando e estão gerando renda juntas. A Mari, que é confeiteira, o marido dela faz as entregas para ela. Então, empreender em família tem uma força muito grande. Primeiro, toda a renda vai ser convertida para dentro da própria casa. Todas as pessoas estão nadando para o mesmo lado. O muito perigoso disso daqui, e eu acho que você vai me dar razão, é que quando a gente empreende em família, há uma tendência, principalmente sem a questão de ter feito um estudo, de misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Esse é o maior de todos os problemas. Quando estão empreendendo e aí a grana começa a entrar, eu pago a conta de luz da loja e eu pago a conta de luz de casa. Aí eu compro o produto de limpeza para a loja e estava na promoção, eu aproveitei e comprei um pouco para casa. Eu já não sei mais o que é de casa e o que é da loja. Esse é o ponto mais perigoso, no meu ponto de vista, quando a gente está empreendendo em família. O capital é um capital que foi somado e agora, quando entra, ele entra também para pagar tudo. E nós sabemos que todo o comércio, toda empresa, toda prestação de serviço precisa de um capital de giro. Em algum momento você vai precisar investir no seu negócio. E como fazer nesses casos? Então, e aí a gente precisa se organizar, não é? Fazer um fluxograma de trabalho, de competência, de Sim, finanças, né? Não só do setor muito bem financeiro, feito. mas das atividades que têm que ser feitas da empresa, das contas que tem que pagar da empresa e da competência de cada um dentro daquela Cada um. organização. Porque, de repente, quando você percebe, normalmente a matriarca da família, né, nas famílias matriarcais, já está mandando num negócio que, teoricamente, ela ia só dar uma mãozinha inicial, né? Mas aí, quando você Ex- vê, ela já está mandando em todos os funcionários da loja. E a gente sabe que lugar que tem Exatamente. muito cacique para pouco índio, a Dá coisa problema. dá problema. Então, ter essa delimitação, quem é o cacique, quem é o índio, você pode. Eu era criança, eu trabalhava com meu pai, comecei a trabalhar aos 6 anos de idade na loja do meu pai. E às vezes ele dava uma saída e eu ficava ali na loja só supervisionando, né? E era material de construção e nós lidávamos muito com funcionários de baixíssimo escalão. E eles faziam cada absurdo, mas eu ficava caladinha. Porque eu tinha a perfeita noção de que eu era filha do dono, mas eu não era o dono. Aí quando chegava o dono, eu dizia, olha aqui, o senhor deveria. Funcionário tal, mandar fazer tal coisa, ali mandar fazer tal coisa, ali mandar fazer tal coisa, porque aconteceu assim, 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 assado. Entendeu? Sim, Mas é muito diferente eu mandar e o dono mandar. muito, Porque o cacique é outro. muito, Entendeu? muito. E quando há um empreendimento em família, isso tem que ficar claro do primeiro dia da empresa. Início hoje, vamos todos somar aqui as nossas rendas, o que a gente recebeu do auxílio, é o que eu recebi da rescisão e vamos abrir aqui um negócio. Tenho Exatamente.
X mil reais aqui. Ok. Quem é que vai ser a liderança? Não tem como não delimitar os papéis. Eu acho que esse é um problema assim muito sério, porque depois as responsabilidades virão. E na hora de assumir as responsabilidades, há um efeito assim, some todo mundo e acaba que talvez a pessoa que assume a responsabilidade é que menos contribuiu ou é que não ficou delimitada lá no começo, e aí começam as, os problemas, digamos assim. Então, Quando a empreender gente em diz família. aqui no Nordeste se diz que filho feio não tem pai. Né? É O mais mal ou feio, menos por isso. aí. Filho feio não tem pai. A coisa quando tá feita errada, não foi culpa de ninguém. Não foi, exatamente, não fui eu, não sei quem fui, né? A Né? frase não. Não estou nem aqui. Não. E isso é muito perigoso, porque quando nós estamos empreendendo, por exemplo, alguém quer tirar uma dúvida de algum curso que fez lá na minha empresa. E ela não quer mais falar com ninguém, ela quer falar com quem vai resolver. E eu digo, não, não vou resolver, não vou atender. Não posso fazer isso. Então, quando tem alguém com quem a pessoa vai falar que essa pessoa vai resolver, o negócio tem uma credibilidade. O problema pode ser o mais cabeludo do universo. Não importa. Se você se dispuser a estar com o cliente ouvindo e falando, eu vou fazer o que eu puder para te ajudar, pronto, você já acalmou o cliente. Mas você precisa ter essa pessoa de responsabilidade para fazer isso. Não pode simplesmente negligenciar isso porque o negócio está sendo feito em família, por exemplo. Negócios familiares têm muita força, principalmente nesse momento onde as pessoas estão precisando desesperadamente gerar renda e querem fazer alguma coisa, querem se mexer, estão dispostas a trabalhar, estão dispostas a deixar o mimimi de lado. A era do mimimi, depois que sei lá, o do ano passado para cá parece que a era do mimimi tá gigantesca e a pandemia veio para que isso fosse embora, né? As pessoas arregaçassem as mangas e começassem a trabalhar e a estudar e a querer ir para frente. Tem uma dica que eu queria falar com as pessoas, que é com relação aos cursos gratuitos do Sebrae. O Sebrae tem uma infinidade de cursos para os pequenos empreendedores e são todos gratuitos. Se você tem um celular que, né, tem alguma coisa de crédito, você consegue acessar os cursos do Sebrae. Então, as pessoas às vezes acabam gastando muito tempo nas redes sociais ou WhatsApp, enfim, e olhando, sei lá, eu aprendi até uma palavra nova esses dias, stalkeando. Descobri esses dias o que é stalkear, né? Enfim, e não querem investir em capacitação. Mais uma vez eu bato nessa tecla porque é fundamental. Então, se você tem dúvida de como começar a abrir um negócio, o que você precisa de documentação para levantar, consulta o Sebrae. É gratuito, um monte de cursos gratuitos eles têm lá para você começar a gerar renda. E a segunda coisa muito importante que eu quero lembrar é a expectativa, vou abrir um negócio hoje, daqui a 6 meses estou rico. Realidade, abri um negócio hoje, daqui a 6 meses não tirei nenhum real. É ou não é a realidade? É verdade. E se nós formos ver as estatísticas, mais da metade dos negócios fecham em um ano, não é? E se as pessoas tivessem, antes de investir no negócio, investido em capacitação, em informação, em pesquisa de mercado, essa estatística certamente seria muito diferente. Mas eu achei interessante que você falou que a sua mentorada ela era da área da física e abriu uma instituição, uma empresa de estética, tudo a ver, né? Para você ver como a Tudo. educação no nosso país não nos prepara para empreender, não nos prepara para lidar com dinheiro, não nos prepara para a realidade da vida, não é? Você sabe Sim. que a maioria dos administradores, na verdade, são engenheiros e não Olha só que loucura. administradores de formação. No mercado financeiro, muitos dos analistas, dos gestores, são engenheiros, são da área da engenharia, porque você aprende muito cálculo, você aprende muita matemática, você aprende muito raciocínio lógico e você aprende na engenharia a gestão de equipes quando você vai para o canteiro de obras.
Entendeu? Sim. Você vai para o canteiro de obras, você lida muito gestão de equipe, gestão de recursos humanos, lidar com pessoas difíceis. Isso você vai aprender no canteiro de obras. Então, por isso os engenheiros têm tanto sucesso na área das finanças, nas áreas empresariais. E nós temos muito mais engenheiros nessas áreas do que contadores, economistas ou mesmo administradores. Sem dúvida. E vou te contar uma coisa. Faculdade, ela te prepara para o conteúdo, as provas, assim, sabe? A vida de verdade, verdadeira, é só a experiência. Eu passei no É, vestibular com 16 anos, né? Eu sou formada em biologia e com 20 anos eu estava com um canudo na mão e eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu comecei trabalhando em laboratório e achava que eu tinha como salvar o planeta, porque nós estávamos numa crise hídrica, enfim, um monte de coisas que eu utopias, né, que eu tinha. É até cruel um adolescente de 16 anos passar no vestibular e querer ter certeza do que vai fazer pelo resto da vida. não E a é? Aos faculdade, 16 anos, o que, que a gente sabe da vida para escolher o que você vai fazer para o resto dela? Eu tenho uma amiga que teve a oportunidade de tirar um ano sabático e viajar, olha só, né? Viajou, conheceu o mundo, se conheceu, entrou numa caminhada de autoconhecimento e a partir daí, no ano seguinte, ela fez o vestibular e entrou na faculdade. Mas ela só conseguiu fazer isso porque os pais dela foram previdentes e tinham juntado uma quantia para ela começar a vida dela, olha entendeu? E só que usar legal. essa quantia para isso, quer dizer, havia uma reserva feita desde que ela havia nascido, não é? Havia uma reserva de emergência, havia um Um preparo, planejamento, um preparo, sim. não é? E aí ela pôde Hum. fazer isso. Mas quantos podem? Então, e aí depois, com a minha caminhada, digamos assim, eu continuei com o meu desejo de ajudar as pessoas. Não sei se salvar o mundo, né? Fica parecendo meio super-heroína e não é muito bem essa a minha ideia. Mas é contribuir para que as pessoas possam ter uma vida melhor. E aí eu fui entendendo o meu propósito ao longo da minha caminhada. Mas hoje, eu com duas filhas, não tenho a pretensão de fazer com que elas saiam do ensino médio e passem num vestibular imediatamente e já saibam o que vão fazer para o resto da vida. Porque do mesmo jeito que foi um pouco cruel comigo, não estou falando mal da minha faculdade nem do meu curso, conheci pessoas maravilhosas, tive a Claro. oportunidade de aprender coisas muito interessantes. É, frequentei instituições renomadas e isso me trouxe assim, uma bagagem muito legal. Mas hoje elas são lembranças, boas lembranças, mas são lembranças. Então, o que eu aplico hoje na minha vida veio depois de uma série de cursos, estudos, livros, casos, enfim, que a gente tem que levantar e estudar, atendimento de pessoas, cursos, eu ministrando cursos, eu fazendo cursos. Então, toda essa vivência veio depois, eu fui entendendo melhor o meu propósito. E o empreendedorismo também tem a ver com isso, com o autoconhecimento que você está falando, com entender o seu propósito. O que você gostaria de deixar de legado? O que, que você entende que você tem habilidade e que você pode ajudar as outras pessoas? Isso é profundo. Algumas pessoas acham que não é necessário parar e pensar nisso, e na minha cabeça isso é fundamental. O que você pode fazer para ajudar as pessoas? E eu tenho certeza que quando você identifica, você faz melhor, você estuda com prazer, você atende bem essas pessoas e quer de fato entregar um serviço de excelência. E aí é que o jogo muda totalmente. Certíssimo. Gente, eu gostaria de saber se os nossos participantes têm perguntas, têm dúvidas, estão empreendendo, gostariam de começar, mas não sabem como, já começaram a empreender, estão com alguma dificuldade. Paulo Guerreiro, Raquel, vamos lá, gente. Sério que vocês não têm dúvida? Laura, Matilde,
Jesus, Jesus. Pessoas maravilhosas. Tá todo mundo incrível aqui, gente. Que é isso? Todo mundo aqui sabe de tudo, já nasceu empreendendo, cada um aqui só tem empresário. Que tal uma beleza? Daqui uns dias, a Bíblia Diniz se cuide, vai cair do pedestal. Ai, maravilhoso. Muito Mas, bom. amiga, e a questão do capital inicial das organizações? Essas pessoas, no geral, elas tinham dinheiro guardado, elas estão pegando empréstimo? De onde está vindo esse capital? Bom, o exemplo da Aline, que abriu a franquia, ela se preparou um ano antes de abrir, então ela fez sim um investimento inicial, né, durante 12 meses para poder abrir a franquia. Mesmo assim, ela limitou os recursos, ela falou, eu poderia ter juntado mais e aberto com toda a pompa e requinte, mas eu não tinha certeza se o negócio ia dar o retorno esperado. Então, meu investimento, basicamente foi para abrir a loja de acordo com o que a franquia exigia para eu começar a fazer girar o dinheiro. A Pamela das sobrancelhas, quando ela começou o design de sobrancelhas, ela fez uma lista de transmissão no WhatsApp avisando as pessoas. Ela pegava todo o material dela, colocava numa mochila e ia atendendo as pessoas em casa. Então, o recurso inicial para ela foi muito baixo. Ela pagou primeiro um curso e depois o material em si foi baixo. Ela disse que menos de R$ 1.000 ela conseguiu é, levantar, né, todo o material. A Mari, que é confeiteira, ela fez uma seleção e passou num curso completo de confeitaria e panificação, que é o curso do Senac. Então, ela não pagou R$ 1. Esse curso hoje custa cerca de R$ 4.500. E ela conseguiu passar no Gente, processo seletivo. Ela falou, eu vou fazer esse negócio. E não tenho recurso, vamos embora. E ela estudou e conseguiu passar nesse processo seletivo com bolsa integral. E ele deu todas as ferramentas que ela precisava para começar. Então, ela fazia algumas coisas que ela vendia e ela falou: opa, eu preciso começar a melhorar. Ao longo do curso, ela já foi mudando o portfólio dela e já foi uhum. começando a gerar renda. Então, tem, assim, canais diferentes. Eu, particularmente, acredito que empréstimo para começar um negócio é algo que precisa ser muito, mas muito bem avaliado, porque você vai comprometer uma renda que ainda não está entrando teoricamente, né? Porque é uma renda para a empresa. Uhum. Você precisa ter muita certeza que você vai conseguir pagar no mínimo aquele empréstimo mais as despesas, né, que a empresa vai ter, seja ela virtual ou não. No mínimo a sua internet você vai ter que pagar, no mínimo. Então, tem que ter muita certeza, tem que ter feito um estudo muito grande e você precisa dominar o seu negócio. Então, eu Thaís, tenho um. A Rafa está Oi. perguntando aqui de onde as pessoas tiram motivação para não desistir nas primeiras dificuldades. Bom, eu vou responder por mim, aí, Beni, você podia responder essa também, né? Que aí a Posso. gente. Bom, primeira coisa, quando você quer empreender e você tem muita certeza do seu propósito, que foi o que eu falei um pouquinho anteriormente, está além só de ter um negócio. Você está disposto a auxiliar outras pessoas com o seu conhecimento. E quando você valoriza aquelas outras pessoas, isso já em mim causa uma sensação muito boa de dever cumprido, quando eu tenho a oportunidade de ajudar. Dificuldades, tive N, várias dificuldades. Quando nós começamos, abrimos o nosso espaço, a gente tem um espaço para ministrar curso, toda a reforma nós fizemos, nós compramos cada coisinha. Cada coisinha. Sabe assim, aquele ganchinho que prende a porta para ela não ficar batendo? Eu me lembro do dia que a gente foi escolher o modelo do ganchinho. Então, assim, sabe, pequenos detalhes? Tudo foi feito por nós. Quando nós inauguramos, todas as coisas fomos nós que fazemos com todo carinho. Isso tem duas vias, digamos assim. Primeiro, você não consegue contratar pessoas para fazer porque o seu capital inicial é baixo, você não quer. Eu não queria desfalcar, por exemplo, a reserva de emergência da minha família. Se as minhas filhas precisassem de alguma coisa, por exemplo, eu me senti muito culpada em não ter essa reserva. Então, a gente
fazia nós mesmos, as apostilas, o material, e ouvir quantos nãos a gente ouviu, eu ouvi, e que me fizeram crescer. Falar, cara, por que que essa pessoa não quer o meu curso? Por que que essa pessoa não gostou do espaço? Por que que essa pessoa criticou a minha apostila? Pera aí que agora eu quero melhorar. Até que alguns clientes desses primeiros nãos voltaram e voltam até hoje e cobram, poxa, e aí quando é que a gente vai voltar para o presencial? Eu, gente, calma, que ainda não dá, a gente não está liberado, mas vai dar tudo certo. Então as pessoas hoje elas querem, mas precisei ouvir, abraçar os clientes espinhosos, igual eu falei anteriormente, entender as minhas limitações. Eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo e teve momentos que eu falei, não consigo, vamos contratar uma mão de obra especializada, porque isso vai ser um investimento para a minha empresa. E eu deixei de ter a visão de custo e passei a entender o que era melhor investimento. Isso também faz parte do amadurecimento e do crescimento. E a vontade de dar certo. Eu acho que essa é a principal força que não faz a gente desistir. É. No meu caso, quando eu estou cansada, quando eu acho que todo o meu esforço não está valendo nada, quando eu acho que ninguém escuta e ninguém dá valor ao que eu estou falando, ou o que eu falo não está agregando valor a ninguém, eu me lembro que eu tenho uma loirinha linda, de 90 centímetros de altura, e que todos os dias de manhã me abraça e diz, mamãe, eu te amo. E se aquela lourinha daqui a uns anos disser, mamãe, eu quero fazer faculdade em Harvard, em Yale, em Oxford, ela vai fazer. Entendeu? Se amanhã ela disser, mamãe, eu quero ir para uma escola melhor, mamãe, eu quero aprender um novo idioma, mamãe, eu quero aprender uma coisa nova, ela vai fazer. E só quem vai poder proporcionar isso para ela sou eu. Sim. Então, é por ela. E só por ela que eu levanto todas as manhãs, que eu sacudo para embora toda a tristeza, todo o cansaço, toda a frustração que todo empreendimento traz e sempre vai trazer, não importa o momento em que ele esteja, o tamanho em que ele esteja, e continuo. Porque no momento que você tem alguém que depende de você, você não pode falhar. Você não pode andar para trás. Você não pode dar um passo para trás, nem para pegar impulso. Verdade. Você só tem um caminho e é para frente. Porque ela precisa de você. Então você tem que estar forte, você tem que estar em pé e você não pode cair. E se cair, tem que levantar rápido. Sacode a poeira e vamos embora. Sacode e vai embora. Não tem segunda opção. Não tem chance. Você não pode ficar deprimida, você não pode ficar triste, você não pode ficar infeliz. Porque se você ficar, ela fica. Se eu chorar e ela vê, ela chora. Entendeu? É verdade. Então você não pode chorar. Você tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar sempre feliz, você tem que estar sempre, ó. Né? Narizinho pode estar para baixo, porque nariz empinado ninguém merece, mas o queixinho tem que estar para cima. Sempre. Lembra que o seu filho, a sua filha, vai se tornar, não é que ela vai se tornar quem você é, mas ela vai tirar você de parâmetro para o homem ou para a mulher que ela vai se tornar um dia. Então, se a minha filha vai ver em mim o parâmetro para quem ela vai ser um dia, para a mulher que ela vai ser um dia, então eu vou ser a melhor mulher que eu puder ser, porque eu quero ser o melhor ponto de referência que a minha filha puder ter. Essa é a minha motivação. Isso é muito legal. Sabe que isso me fez lembrar que quando nós inauguramos o nosso espaço, elas cabiam embaixo da mesa, né? E eu não tinha com quem deixá-las. Então eu pegava elas na escola às 6 horas, o curso começava às 19, e era assim uma correria, porque eu saía da empresa onde eu estava trabalhando, passava na escola, pegava elas e falava assim, ó, daqui a pouco a gente compra um lanche, mamãe vai receber os alunos e tal, fica embaixo da mesa assistindo alguma coisa. Pegava o celular, colocava embaixo da mesa. Quantas vezes estava recebendo os alunos, elas aqui embaixo de mim, mamãe, mamãe. Aí as pessoas olhavam. Aí teve um dia que uma moça foi fazer um curso conosco e ela falou assim,
Nossa, eu lembrei de mim agora. Minha filha agora já está com mais de 20 anos, mas quantas e quantas vezes ela veio aqui trabalhar comigo, né? Foi a empresa trabalhar comigo. E hoje elas falam, mamãe, a gente não cabe mais embaixo da mesa, né? Não, vocês não estão cabendo mais embaixo da mesa. Mas a gente vai voltar a trabalhar? Porque elas, às vezes, quando não estavam embaixo, recepcionavam os alunos, né? Boa noite, Uhum. sejam bem-vindos. Pediram uniforme para ficarem lá ajudando, né? E elas realmente veem a gente, né? Nós pais, como espelhos. Querem é, ser parecidas com o que nós estamos sendo agora. Então, que eu ouço e que me dão assim um quentinho no coração é: mamãe, quando eu crescer eu vou trabalhar igual você. Porque para a gente conseguir ter as coisas a gente tem que trabalhar bastante, né? Eu falei, é isso mesmo. Então, elas já sabem que todas as coisas que nós vamos construindo são com o tempo, é um tijolinho por vez, depende do nosso esforço, do nosso trabalho. É, é necessário plantar essa sementinha. Quando, às vezes, eu fico até tarde estudando, eu gosto muito de estudar. Então, às vezes, domingo, ai, gente, elas tiram um cochilinho à tarde, eu me sinto um pouco perdida, eu vou ler alguma coisa. E elas, mãe, por que que você estuda tanto? Eu falei, é porque eu gosto de aprender. E aí, quando você pega um final de semana e vê um filho com o livro aberto, fala, opa, acho que está no caminho certo. Tá, as coisas estão dando certo. E isso é muito legal mesmo. Eu acho que você tem toda a razão. Não é? A minha ainda tem 4 anos, mas ela compara. Diz, mamãe, meu umbigo é igual ao seu. Mamãe, o meu cabelo é igual ao seu. Então, assim, se ela vê eu lavando uma louça, ela quer lavar uma louça. Ela não gosta de arrumar os brinquedos dela, mas pensa numa criança que gosta de passar um pano na casa. Tá vendo? É, Ela quer fazer o que eu estou fazendo. Então, eu fui obrigada a comprar uma mini vassoura, um mini rodo, uma mini pazinha de lixo. o Entendeu? Tudo kit. que eu tenho, ela tem. O mini, eu cortei o cabelo, ela quis cortar o cabelo. Eu uso maquiagem para trabalhar. Ela precisou comprar para ela um kitzinho de maquiagem infantil antialérgica, porque ela queria sentar e maquiar do jeito que eu estava fazendo. Então, se ela me ver fazendo, ela faz. E aí tá. Se você passa o dia no celular, o seu filho passa. Se você passa o dia na televisão, o seu filho passa. Se você passa o dia lendo, seu filho vai tender a ler mais. Se você é esportista, o seu filho vai tender a ser esportista junto com você. Sem Você dúvida. é o espelho dele. E a gente tem que ter bastante, assim, cuidado, né, na hora de ser esse espelho. Então, mostrar todo o esforço que a gente faz para conquistar as nossas coisas faz parte desse aprendizado, né, desse ensinamento para eles. E com todo cuidado, não mostrando que isso é uma coisa ruim. Porque quantas vezes lá atrás, né, na nossa infância, a gente ouvia, fulano só trabalha, fulano só trabalha. Eu trabalho muito, mas elas estão sempre comigo. Então, não deixar as coisas de lado, então, precisa realmente ter isso. A Rafa colocando aí uma frase que eu postei um tempo atrás e que é verdade: seja a mulher que você gostaria de ter ao seu lado quando era menina. Isso para mim faz tanto sentido porque eu tento ser para as minhas filhas o máximo que eu posso agora de apoio, de entendimento, de mostrar como a vida é. Eu não gosto muito de fantasiar as coisas, eu sou bem realista. A vida, ela vai cobrar lá na frente e não adianta a gente fantasiar muitas coisas. Então, quando eu estava com elas lá embaixo, e elas cochilando uma em cima da outra, quase 11 horas da noite, embaixo da mesa, e a gente ia embora, elas falavam, mamãe, tá tão tarde, por que a gente ainda tá aqui? Falei, porque a mamãe está trabalhando bastante para a gente conseguir fazer tal coisa, alcançar tal objetivo. Aí elas, então tá bom. E aí, quando a gente alcançava o objetivo, ela, mamãe, foi por isso que a gente dormiu embaixo da mesa, né? Foi por isso. Então tá bom. Então elas começam a fazer essas pequenas associações e entender os porquês
das coisas. Mostrar que é necessário fazer escolhas. Quando a gente está empreendendo, as escolhas também são necessárias. Igual eu falei lá atrás, olha, você tem que escolher a sua esteira de produto, você tem que escolher como você vai trabalhar, você vai fazer tudo, como é que está o seu planejamento, escolha as coisas, né? Não faça aleatoriamente. Esse negócio de deixa a vida me levar nunca foi comigo. Não Não, gosto dessa frase, né? Das coisas soltas, sem estrutura. Então, eu tento muito ensinar isso para elas. não é? A minha está contornando meus ensinamentos. Ela está deturpando. Porque ela chega e diz, mamãe, eu quero um pirulito. Eu digo, tá aqui, filho, o dinheiro que você comprar seu pirulito. Vovó, mas é porque o meu dinheiro não é para gastar, é para investir. Então, Me compra um pirulito, vovó. vovó, você tem dinheiro aí para comprar um pirulito? Adoro. Aprendeu. Aprendeu. Meu dinheiro não é para gastar. Meu dinheiro é para investir. Então, podemos gastar do seu? É isso mesmo. Adoro. E aposto que a vovó compra. E ela fica com o dinheiro dela para investir. Olha, menina, de visão. Divisão. E você chega para ela e diz: minha filha, o que é investir? Vovó, investir é pegar o seu dinheiro e botar num lugar que ele vai se casar e vai ter filhinhos. E aí, quando ele tiver filhinhos, eu vou ter mais dinheiro. É, tá Minha filha, aí certo. quando você tiver mais dinheiro, o que você vai fazer? Você vai gastar? Não, vovó, eu vou continuar investindo. É. Aí eu tá vendo? Pense na menina dura que você arrancar o negócio dela. Muito bom. Muito bom. Excelente, mas a gente acabou se desviando do nosso assunto principal aqui, hein? Gente, já estamos com 1 hora de live, mas foi fantástico, Muito bom. divertidíssimo, excelente, excepcional. Eu espero que todos tenham gostado. Thaís, como que o pessoal entra em contato com você? Diga aí. Bom, aqui pelo Instagram, lá na minha bio, eu tenho vários links do meu curso Descomplicando o Dinheiro. Você que tem dificuldade de se planejar, de entender o seu padrão de consumo, quer começar a tirar as metas do papel, tem o link do curso lá na minha bio. Tem um plano aí financeiro que eu montei com todo carinho também para planejamento. Pode me mandar um direct, eu estou à disposição. Ou pode entrar lá no meu site www.thaislemos.com.br. Estou à disposição de todo mundo. Pessoal, essa foi mais uma live do desafio de 21 dias para você ganhar dinheiro. Hoje, daqui a pouco, vai ter outras 2 colegas com outra live do mesmo desafio. O desafio completo está lá na minha bio, o link do desafio completo com os endereços de todas as meninas e os horários das lives. E amanhã estaremos ao vivo de novo com outro tema para você ganhar dinheiro. Boa noite a todas. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Boa noite, obrigada eu. Tchau, tchau, gente.